Neste vídeo, eu vou te mostrar como funciona o nosso sistema de mototáxi e também para carro, ou seja, para táxi. Você vai ter um sistema aqui que ele funciona tanto para carro quanto para moto. E se você precisar de alguma função que você não viu aqui, é só falar comigo que eu adiciono para você e nós vamos criar um sistema perfeito aí que vai te atender. Olha só, esse foi feito especificamente para o cliente Thiago, tá? Então, eu vou estar explicando aqui o que ele pediu e, novamente, se você precisar, é só você me passar que eu adiciono novas funções. Então, a primeira coisa, né? Ele consegue alterar a logomarca, ele consegue alterar as cores, e aqui é a página de venda. Se você quiser, é possível colocar, por exemplo, depoimentos, colocar mais informações, mas o caso o Thiago quis que fosse somente chamar agora, seja o motorista, uma explicação aqui que não precisa fazer instalações direto do Google Play, apesar de nós termos a versão PWA, que é a versão aqui do aplicativo, que roda tanto em Android, roda tanto quanto em iOS, ou seja, qualquer celular. Então, é uma versão bem tranquila em questão de responsividade e funciona como aplicativo mesmo, tá? Não é um navegador. Claro que no seu celular você pode acessar pelo navegador também, pode acessar pelo tablet, pode acessar pelo notebook. Então, o sistema ele é multitela, acessa em qualquer sistema, não precisa ter uma única instalação. E por que que nós fizemos assim? Porque você, como dono, não vai ter dor de cabeça lá com o Google Play e nem com a Apple, não vai ter que ficar pagando manutenção para eles, não vai ter que ficar pagando atualizações. Toda hora que ele pede algo novo lá de melhoria no aplicativo, você tem que pedir para o programador, e infelizmente não é barato e você vai gerando custo. Então aqui nós fizemos de uma forma que funciona como aplicativo, não ocupa a memória no seu celular, não precisa do Google nem da Apple e funciona em qualquer tela. Qualquer computador, desktop, pode, igual eu falei, tablet, etc. Então, eu vou mostrando as duas opções para você. Primeiro, eu quero logar aqui como administrador. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui a chamada, que seria o principal. Depois eu mostro o cadastro e tudo mais. Então, como eu já tenho um cadastro aqui de cliente, você vai clicar, por exemplo, em entrar como cliente e ele é exatamente como o Uber, bem simples e direto. Por quê? Porque a opção, caso você queira mexer, você vai aqui nas configurações, você vai recarregar dinheiro aqui, pode ser com cartão, pode ser com modo carteira, pode ser com gateway de pagamento e por aí vai. Então, aqui, opção de carteira, caso você tenha saldo, né, se quiser adicionar algum saldo, você clica aqui, coloca, vai para o gateway de pagamento ou pode ser via Pix, isso vai aparecer lá no administrador, então sem segredo, tá? Adicionou crédito aqui, beleza. Pode ser também direto no pagamento na corrida ou direto para o cliente, então tudo isso a gente pode personalizar para você. Deixa eu só, vou colocar aqui no outro fundo porque ele fica logando, né, automaticamente ele entende que nós estamos na mesma rede aqui, ele loga tanto o desktop, tanto quanto o mobile, tá, de forma automática. Então deixa eu colocar nessa tela aqui e vou trabalhando o aplicativo para você aqui, ó. Então beleza, eu estou aqui no aplicativo. Aliás, vamos fazer diferente, deixa lá mesmo no modo móvel para ficar tranquilo. Beleza, ó. Então, qual a minha localização? Então, vamos dizer assim, ó, eu estou em São Paulo, certo? Vírgula. Lembrando que você pode trabalhar com o API do Google Maps ou API gratuito. Eu estou lá em São Paulo e quero ir para onde? Para Ribeirão Preto, por exemplo. Ribeirão Preto, tá? São Paulo. Aliás, vamos colocar São Paulo mesmo, senão o meu saldo ali não vai dar certo, porque eu estou usando o módulo sem ser o módulo carteira. Mas tudo bem, vamos colocar aqui São Paulo, Avenida Paulista, tá? Beleza. Vamos colocar aqui, beleza, consolação, ok. Aí ele me pergunta, você deseja, olha, já me dá o trajeto normal, tá vendo, ó? Você deseja ir de carro, moto, você vai fazer o pagamento Pix, carteira digital, caso você tenha o acesso da carteira digital, né? E beleza, então é R$ 9, vou solicitar. Beleza, ó, corrida ativa, né, foi solicitada lá para o motorista. Beleza, é sem segredo, você pode cancelar a viagem, normal, beleza. Então, uma vez que você solicitou a corrida, por exemplo, vamos entrar lá no motorista só para você ver a opção, tá? Motorista, aqui. Então, vou entrar no motorista e beleza, tá vendo, ó? Aqui aparece a corrida por motorista, normal. Então, eu posso colocar o aceitar. Lembrando que aqui nós temos um exemplo. Então, se o motorista está um pouco mais longe, por que que ele está logando lá no fundo, Anderson? Porque ele vai automaticamente sincronizando. Então, eu estou na tela aqui, ó, do mobile no celular, né, do motorista, e lá no fundo é como se estivesse no computador também. Como se tivesse, não, está no computador. Então, por exemplo, aceitei a corrida, beleza, né, o motorista vai saber o que está acontecendo em tempo real. A mesma história, não tem segredo. Posso rejeitar, posso aceitar, é aquela história tranquila. Então, por exemplo, agora volta lá no cliente e o cliente vai saber que a corrida foi aceita. Então, ou seja,
é que eu cancelei lá e tá tudo certo, vamos cancelar aqui, aí é o padrão, como eu estou no mesmo lugar aqui, ele não vai conseguir, você não vai conseguir visualizar ele fazendo a corrida, mas tranquilo. Então beleza, ok, é bem sem segredo. Eu quero saber o que eu tenho na minha carteira, posso adicionar saldo também, beleza. Eu quero saber aqui sobre viagens, o histórico das minhas viagens, tá vendo, ó? Os depoimentos, de onde foi, para onde não foi, foi cancelada, não foi. Então, assim, o que que é legal? É exatamente como o Uber. A diferença é que você tem um sistema 100% online. E aí você como dono, você, por exemplo, vai mostrar aqui agora a opção de dono. Vamos entrar no admin aqui, já te mostrar a opção mobile do administrador do dashboard, né? Daqui a pouco, a hora que ele logar lá, eu já te mostro lá também. Então, por exemplo, mapa real, eu consigo visualizar como dono. Vamos logar aqui no administrador, que é mais interessante visualmente, ó. Tá, legal. Então no dashboard você tem receita total, total de usuários, total de corridas, as pendências, né, que você precisa. O mapa real é como se fosse o rastreamento do seu sistema para saber onde estão os motoristas, se eles estão disponíveis em corridas, se estão online. Tem a opção de corridas, onde você tem todos os históricos de todas as corridas, as pendentes, as aceitas, no local, em viagem, concluídas, canceladas, tá. E aí você tem também a opção de usuários, para você visualizar os usuários, se é administrador, se é o motorista, se é um cliente, né, um passageiro. Então, por exemplo, eu quero saber sobre esse motorista, eu consigo clicar e saber todas as fotos, as funções. Então aqui, ó, tem um cadastro teste só para te mostrar, ó, que foi feito antes do vídeo, tá vendo aqui, ó, tá o teste, eu clico aqui, eu vejo o documento e aprovo ou não esse motorista, perfeito? E aí, você tem todos os detalhes. Eu quero alterar os detalhes do Thiago, também consigo, quero adicionar um saldo para ele manualmente, eu também consigo. Eu quero vir aqui em aprovações, por exemplo, eu vejo aqui, então eu quero aprovar esse, beleza, eu clico em aprovar ou rejeitar. Quando eu clico em rejeitar, ele vai ficar listado aqui como rejeitado e ele vai lá para a opção do, motorista, onde ele tem que refazer os documentos para vir e aprovar. A parte do financeiro, por exemplo, Daniel motorista solicitou um saque, eu clico aqui em pagar, envio, né, o comprovante de pagamento para ele, que vai aparecer lá no extrato dele também, perfeito? E aí aqui em suporte, aonde as pessoas lá, clientes, motoristas vão falar com você, né, eles vão falando, tá vendo, tá aqui ó, esqueci meu guarda-chuva no carro do Ricardo, ticket aberto, motorista notificado, motorista confirmou que entrou, enfim, que são um exemplo, né, de chat, né, vamos dizer assim, um WhatsApp entre você, o motorista e os clientes. E as configurações e a carteira digital, que você pode ativar a carteira para pagamento, ou seja, o cliente adiciona um crédito lá e ele usa o saldo da carteira, ou ele pode usar os gateways de pagamento, Mercado Pago, PagSeguro. E aqui as configurações, identidade visual, né, que seria a logomarca, seria o título, seria o URL aqui, tá vendo, da logomarca, a cor do aplicativo, o ícone lá do PWA, ou seja, do aplicativo que vai ser instalado lá no cliente. Aqui se você vai usar o mapa do OpenStreet ou do Street View, né, do próprio Google, do Google Maps. E aí aqui é a questão da precificação para carro e moto, né, você pode colocar a tarifa mínima, você pode colocar por quilômetro, por minuto, e a tarifa dinâmica, que é os horários de picos ativos, ou seja, eu quero adicionar um custo a mais das 8 às 10 horas ou das 22, o horário que você quiser, e aqui você coloca o multiplicador, ou seja, 10% a mais, de custo. Lembrando que todas essas funções foram pedidas pelo Thiago, e foi assim que o sistema ficou pronto, né, para ele poder utilizar. Então lembrando, qualquer função que você quiser que seja fora do que nós te passamos aqui, é só você falar conosco e simplesmente a gente adiciona para você. Perfeito? Então esse é o nosso novo sistema, a versão 1.0, claro que juntamente com o Thiago, juntamente com outros clientes, nós vamos evoluir isso, tá? Vai para a versão 2, versão 3, versão 4 e cada vez mais. Então é a prática que vai fazendo a necessidade e a necessidade vai fazer com que a gente aumente o nosso sistema. E só um spoilerzinho aqui, esse é o nosso sistema de geração automática de thumbnail que nós geramos exatamente para esse vídeo, tá? E aqui é o site. Se você quiser, eu vou deixar o link abaixo, tá vendo? Para você conhecer o gerador de thumbnail também. Um forte abraço. E se você tiver interesse nesse sistema, entre em contato comigo ou em qualquer outro sistema eu crio para você do zero, detalhe por detalhe, exatamente como você quiser. É só entrar em contato comigo, logo abaixo tem um link que você clica e pode falar conosco no WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo.